Muito bem, amados, João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Podeis sentar. Ao introduzir essa palavra essa noite, quero testemunhar da minha conversão. Em tempos passados, nos meus 17, 18 anos, eu construí um mufajong, um boneco de treino. Eu construí um de mais ou menos 1,80 m. O mufajong é um boneco usado no Kung Fu. E naquela época, eu acho que eu ouvi o evangelho com 16 anos e com 17 para 18 anos, eu já tinha ouvido falar de Jesus, a partir dos 16, mas não dei crédito, não obstante eu costumar ler a Bíblia. E aquele irmão que me evangelizou disse assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Eu não entendi o que isso significava, mas esse negócio de não nascer da água e do Espírito, ele dizia que se eu não fosse batizado nas águas, é isso que eu entendi quando ele me falou a primeira vez. Então, e naquela época a igreja proibia ir no cinema, proibia ir em salão, proibia proibia fazer arte marcial, jogar futebol. Havia umas proibições assustadoras. E em academia nem pensar. Então havia muitas dessas proibições antibíblicas, mas tinha. Então, me tornar cristão iria me afastar do Kung Fu. E aí, irmãos, eu ia abandonar o Kung Fu. E para eu não abandonar, esse negócio de igreja, e esse negócio de nascer de novo? E aí, eu ficava lá no boneco de treino, fazendo defesa, atacando, e defendia, e tal. Aí de repente essa palavra vinha aí: se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Essa palavra me perseguiu até o momento em que eu me converti. E por um bom tempo eu fiquei afastado das artes marciais. Depois, mais tarde, eu descobri que a minha prática era de esporte, não tinha a ver com briga. Aliás, nesses muitos anos, nunca briguei com ninguém, nunca feri ninguém, e continuei praticando a arte marcial como esporte, só como esporte, nada de ferir ninguém, não é esse o alvo. Hoje a minha luta não é sempre foi, agora muito mais, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra espíritos decaídos, nunca contra pessoas. E eu trago da parte de Deus essa palavra, cujo tema é a palavra como água, porque há uma compreensão errada a respeito desse texto, que nós vamos depois lá pelo meio a gente explica. Mas eu quero iniciar dizendo o seguinte: afinal de contas, o que é nascer da água e do Espírito? Eu vejo muita gente falando, mas eu ainda não vi ninguém explicando. A pessoa fala: você tem que nascer da água e do Espírito, tem que aceitar Jesus e tal. Mas eu não ouço pessoas falando o que isso significa. O que é nascer da água e do Espírito? E Deus colocou essa palavra no meu coração para meditar com vocês. Eu quero outra vez lembrar de algo que eu falei pela manhã, de um provérbio chinês que diz, nesse provérbio chinês, diz o seguinte: se você quer provar o sabor do meu chá, você tem que deixar o seu chá de lado. Não significa você se desfazer do chá, mas colocar o teu chá de lado para saber o sabor do outro chá. Então, quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa, a escutar alguém falar, para também nós termos o direito de falar, é bom que a gente deixe o nosso chá de lado, porque senão você mistura e não vai saber o sabor verdadeiro. Quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, é coração tranquilo e sereno. Para quê? Para ouvir. Não significa que você vai aceitar, mas significa que você vai ouvir, como alguém que vai provar alguma coisa e vai dizer: gostei, vou querer mais, ou não gostei, não quero mais. Mas você tem que
se dá esse direito, certo? Por isso que a Bíblia diz, e Jesus falou isso pelo menos 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no caso da Ásia. E é aplicável aos nossos dias, que nós tenhamos ouvidos prontos para ouvirmos a voz de Deus. Mas, repetindo, afinal, o que é nascer da água e do Espírito? Bom, no aspecto da criação, o mundo é gerado, por incrível que pareça, no meio das águas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, uma palhinha de geologia, tá? Pedro falou de geologia. Por isso que a Bíblia é um dos livros o livro mais completo que existe. E Pedro, em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e pela palavra de Deus. Surgiu tirada das águas. Isso é geologia. Pedro estava ensinando isso, que a porção seca foi tirada, né, coisa de ciência, e ali surgiu a terra, o continente que era único na época e depois se dividiu, certamente por causa do dilúvio. E Hebreus, a primeira Pangeia, essa é a teoria, né? Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos, ou cosmos, foram criados pela palavra de Deus. Certo? Corroborando aí com o que Pedro disse. Então, no aspecto da criação, o mundo é gerado no meio da água. Terceiro, vivemos em meio a uma bolha ou atmosfera, não sou cientista, mas é basicamente isso, com cerca de 60% de água em forma de vapor. Nós vivemos na camada de ozônio, e debaixo disso nós temos aquele vapor de água. Até porque se não tivesse, a gente não conseguiria sobreviver. Para respirar é complicado. Daí vem aquela questão, a umidade relativa do ar vai alterar essa questão do clima, para mais ou para menos, certo? Então, não só o mundo surgiu nas águas, certo? Nós vivemos no meio das águas, como uma bolha. 4. Lembrando que nosso corpo é composto de pelo menos 70% de água. E mais interessante, fomos gerados em uma bolsa de água. Nós fomos gerados numa bolsa de água, tanto é que quando a placenta estoura, o que sai? Uma água meio amarelada. E no meio das águas a criança sai. Por isso que alguns partos são feitos dentro d'água e a criança não morre afogada. Ela sai lá do fundo e vem para cima na piscina. Certo? Porque há um mistério aí da nossa gestação no meio da água. Bom, se na existência natural a água é de vital importância, entendemos que isso sinaliza que nossa existência espiritual vem de algo ainda superior. Lembram? Jesus está falando de novo nascimento. Mas olha o que ele fala: se não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Jesus explica uma coisa que ele já outrora disse para os discípulos. Ele disse: se eu vos falei de coisas terrenas, não me crestes, quanto mais se eu vos falar das celestiais. Quero que todos lembrem que tudo que existe na terra é uma imagem pálida do que existe no céu. Não é a imagem, e Hebreus 10 diz que não é a imagem exata. Como eu disse com uma certa pregadora, ela disse que tudo que tem aqui tem lá em cima no céu. Isso aí não é verdade. Porque Hebreus diz que o que tem lá em cima, as coisas que nós vemos aqui não são a imagem exata do que existe lá. As figuras da lei, por exemplo. Se alguém acredita, eu já vi alguém dizer que lá no céu tem tábua de pedra com o decálogo, lá em cima tem o maná, lá tem o cajado de Arão, tem uma arca da aliança, interpretação equivocada. Eu falei: amigo, a Bíblia diz que a imagem não é exata.
Se você acha que lá em cima tem tábuas de pedra, se você achar que lá tem uma arca da aliança, e você achar que lá tem um santuário, Jesus tem 4 patas. Porque o cordeiro é tipo de Jesus, é a imagem exata, e tem hora que ele é leão. Ou então você vai admitir que Jesus lá no céu tem uma espada de 2 gumes saindo da boca, um olho pegando fogo, e os pés igual latão, tudo reluzente. Você vai imaginar que Jesus também é assim, porque você quer uma imagem exata, não é? A coisa no céu, irmãos, está acima da compreensão humana. É por isso que João, ele disse o seguinte: João, ele viu algo semelhante a um mar de vidro. Ele disse: eu vi algo como que um mar de vidro. Mas que mar de vidro? Não existe mar de vidro. Mas que João queria explicar, mas não dava para explicar com palavras humanas. Tanto João quanto Paulo, em seus arrebatamentos, eles disseram que viram coisas que não é lícito dizer aos homens, as coisas do céu. Então Jesus disse: se eu vos falei de coisas terrenas, vocês não creram. E se eu falar das celestiais? Porque as coisas que Deus fala na sua palavra, irmãos, ele fala usando linguagem que a gente chama de linguagem antropomórfica. Usa-se linguagem humana para explicar algo celestial. Há pessoas que acreditam que lá no céu tem as ruas pavimentadas com ouro. Mas Pedro disse que nós não fomos comprados da nossa vã maneira de viver com coisas corruptíveis, ou seja, algo que se desfaz, como ouro, prata. Essas coisas se gastam. E aí eu vi uma pregadora também repetindo aqui, essa mesma pregadora, dizer que o Lúcifer no peito dele tinha um monte de pedra colada, aquela do peitoral do sacerdote. Então, irmãos, são umas coisas assim que fogem à realidade bíblica. As pessoas inventam, irmãos, é uma mente muito fértil para ficar inventando coisas. Queridos, quando eu falo para não inventar, é porque você não pode inventar, você só tem que defender o que está escrito. Você ama a palavra? Pois faça só o que está escrito, nada mais, nada menos. De repente eu não vou gostar, mas eu tenho que aceitar, porque é a palavra de Deus. Quem sou eu para discordar do oráculo sagrado? Mas você tem que ir por esse caminho de obedecer. Não tem o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, por que as pessoas querem inventar, irmãos? Em nome de quê? Chamando o ego de espiritualidade? Não, nunca. Então, se na existência natural a água é de vital importância, entendemos que isso sinaliza que nossa existência espiritual vem de algo ainda muito mais superior. Eu deixo uma nota explicativa aqui. Qual? O texto nascer da água e do Espírito não tem a ver com o batismo nas águas. Não tem. Por que que não? Eu não vou inventar, eu só vou falar o que está escrito. Diz assim o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Batismo em água não salva ninguém. Aí a CCB e outros que ensinam isso. O batismo em águas não é para salvar. São 2 ordenanças de Jesus, só que o batismo em águas é um protesto público. É um anúncio público de que você agora é uma nova criatura. Ô pastor, você pode fundamentar isso? Claro, a salvação não vem do batismo em água, senão o ladrão da cruz estava perdido. Ele não passou pelas águas. Então como é que a salvação vem do batismo em águas? E Paulo, em Romanos 10, 9, ele diz: se com tua boca confessares e com teu coração creres, passarás pelas águas e serás salvo? Ou serás salvo antes? Somos salvos, independente do batismo nas águas. Aí você diz: mas o batismo em águas é ordem de Jesus. Sim, ele está no pacote da salvação. Mas a salvação é pela graça, não é pela obra do batismo.
Então, há um equívoco quando alguém quer dizer que você lava os pecados nas águas do batismo. Como eu disse, ensinam por aí que quando estão batizando ali num rio, aí dizem ainda que tem que ser água corrente. Eu estava fazendo um batismo num bairro aqui perto, e aí disse que um pseudo pastor, sei lá o que ele é, nem sei se está no evangelho, falou assim para o irmão da casa onde nós estávamos, já que fizemos o batismo das pessoas numa piscina. E ele passou lá e disse: esse pastor não tem doutrina, esse pastor não... O que ele quis dizer é que eu não obedeci a palavra de Deus. É isso que ele queria dizer. Por quê? Porque ele falou que eu batizei na piscina e Jesus foi batizado no Jordão. Irmãos, é uma coisa de doer, né? A ignorância é uma coisa que dói. Só da gente ouvir, imagine viver. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo pecou porque faltou de quê? Conhecimento. O símbolo do batismo, irmãos, o símbolo do batismo em águas é sepultamento. Está entendendo? Tem a ver com a morte, abandono do pecado, morte para o pecado. Não tem a ver com lavar. Aí você disse: mas e esse lavar? É só esperar um bocadinho que a gente caminha para isso. Como é que Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus? Bom, a verdade, irmãos, eu não estou diretamente, aliás, está dentro do assunto sobre o batismo em águas. Eu estou só escutando aqui na live, as pessoas falando. Em alguns lugares, porque o batismo, a palavra batismo já quer dizer mergulho, imersão, certo? Mas alguns batizaram por aspersão. A gente não batiza por aspersão, por quê? Porque o batismo correto é sepultamento, a não ser que você está numa fazenda de cadáver, como tem nos Estados Unidos para pesquisa. Os cadáveres ficam tudo em cima da terra, é uma fazenda mesmo. Aquilo deve ser um mau cheiro terrível. As pessoas ficam realmente espalhadas sobre a terra até a decomposição para fazer exames. Se você está pensando nesse tipo, que isso aí não é sepultamento, e jogar a terrinha na cabeça, não. Sepultamento, você abre uma cova, joga e fecha, como o batismo em águas. Agora, existem as exceções. Você vai visitar alguém no hospital que está à beira da morte, né? Não tem como você passar pelas águas e você usar a aspersão, é válido. Num lugar que não tem água, ou como o rapaz disse, que num lugar de perseguição, você não podia batizar nas cachoeiras ou nos rios. Em Barra Mansa nós batizamos os irmãos numa piscina improvisada, nem tinha piscina. A gente pegou uma lona, colocou no meio dos andaimes, aí fez aquela lagoa ali e batizamos os irmãos lá. Foi o que deu para fazer, entendeu? Mas foi piscina, foi uma piscina inventada na hora, por causa da obra que estava, a igreja estava, né, o templo estava em ampliação, então os irmãos da igreja estavam todos ali para o batismo e não tinha um lugar, um tanque. E o rio é sujo, né? E o Paraíba é muito sujo. Então a gente batizou naquela piscina improvisada. Logo entendemos que a palavra de Deus, irmãos, é o útero espiritual em que nós somos gerados. Quando nós usamos esse termo técnico, útero espiritual, é provável que alguns regalem os olhos, não tem problema não. É como o pastor Samuel Fontes Bezerra pregando disse o seguinte, inclusive lá na nossa congregação em Barra Mansa. Ele disse assim: Jesus derrotou uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele pode derrotar 11 mil demônios. Aí todo mundo ficou: de onde ele arrancou isso? Salmo 91, ele disse: 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita. 11 mil. Quer dizer, quando ele falou 11 mil, ninguém lembrava do que ele estava falando, mas ele falou isso: 1000 cairá ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. 11 mil. Bom, é claro que a gente sabe que foi apenas uma coisa assim mais cômica, né? Porque o poder de Deus na nossa vida leva a destruir, a vencer muito mais demônios que isso. Mas, legal. Então, quando nós usamos o termo técnico útero espiritual, talvez a gente assuste alguém, mas eu sei, Paulo disse: sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele está falando de um útero espiritual.
Mas dizer que a palavra é útero espiritual, se eu falar, eu tenho que provar no texto. Não posso inventar, certo? E se eu inventar, eu tenho que dizer que é opinião minha. Mas se está na Bíblia, claro. Se você foi gerado no meio das águas e já foi provado anteriormente no aspecto natural, no aspecto espiritual, você é gerado pela palavra. Onde está escrito? Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou. Agora lembra do que Jesus disse em João 15,3? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É água. A palavra é como água. É ou não é? Certo? Então, o ventre espiritual onde somos gerados, o mundo foi gerado pela palavra, querido. É o ventre espiritual. E onde o ventre divino que gerou o mundo. E nós, quando nascemos de novo, onde que somos gerados? Como nos mantemos? Tem que ser no mesmo ventre. Qual? Palavra. A importância da palavra de Deus. E quando nós falamos palavra de Deus, não estamos falando de letra vazia. Paulo diz para os cristãos o seguinte: quando eu fui ter convosco, não foi no exibicionismo, eu estou usando esse termo que eu não me lembro agora do sinônimo, mas no exibicionismo, na apresentação de palavras persuasivas de homens, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Certo? A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva. Lembra do texto de Hebreus 4,12? A palavra é viva e eficaz. Pois bem, a palavra do Senhor, ela é viva. E aí, aquilo que nós falamos pela manhã, alguém diz, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Meu filho, lê tudo, capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, e vai ver que ele está chamando de letra a lei mosaica. E ele está chamando da nova aliança de ministério do Espírito. Então não misture as coisas, não faça confusão, certo? Tal como no nascimento natural, o espírito humano é formado no homem, o espírito humano, o espírito do homem é formado na gestação, lhe dando a identidade de um ser consciente. Da mesma forma, como o nascimento natural, o espírito humano é formado dentro do homem, na gestação, lhe dando uma identidade, uma consciência pessoal, como está na última parte do versículo 12, no versículo 1 de Zacarias 12, que diz assim: e formou o espírito do homem dentro dele. E aí, para a gente não ficar só nesse texto, Jó diz, Jó 33,4: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E sopro, de onde a gente também pode chamar ruach, que quer dizer espírito, palavra hebraica. Ou você pode falar pneuma, que também quer dizer espírito. Ou então, como está aqui já traduzido, sopro, que se refere ao espírito. O novo nascimento envolve duas coisas que são inseparáveis. Só há novo nascimento com Bíblia e Espírito Santo. Sem a palavra de Deus, não há vida espiritual. O Espírito Santo, irmão, só irá trabalhar na sua vida mediante a palavra. Ele não fará nada na sua vida se não for mediante a palavra. Não haverá transformação de caráter. Não haverá produção do fruto espiritual. Você não vai produzir. Você precisa da palavra. É o ventre que vai formar dons, ministérios e tudo mais dentro da sua vida. Espírito Santo. Eu quero exaltar a vida de um ministro do Evangelho. Me considero é como se eu tivesse congregado com ele e tenho um respeito total, mesmo ele tendo morrido na prisão comunista em 72. Me refiro ao Watchman Nee,
e nós temos livros, lemos muito sobre ele. E eu diria que o meu ministério, muita coisa da minha vida espiritual, por que não dizer quase todas, foram moldadas mediante a leitura dos livros, como se eu congregasse com ele. E até hoje, me chama a atenção a profundidade daqueles livros. E uma das coisas que a gente aprendeu, ele usou uma técnica lá na China, ele e alguns dos seus seguidores. Eu sei que alguns se desviaram, foram muito longe, né, e saíram do caminho daquilo que ele inicialmente ensinava, mas eu fico, né, com as coisas boas que eu leio a respeito, e a profundidade espiritual dele, ainda que rejeitado por alguns, isso não me importa. Mas, como livros como O Homem Espiritual 1, 2 e 3, outro livro que é lido por muitos como O Poder Latente da Alma, Liberação do Espírito, A Nova Aliança, tanta coisa linda. Mas o que me chama a atenção é a importância de você ser livre diante de Deus. Ser livre, querido. Você é livre para ser criticado, para criticar. Você é livre para tomar decisões sem andar amarrado dentro de algum laço que vai te prejudicar espiritualmente. Amarrações sentimentais ou psíquicas, ou enfim, fulano disse que eu sou bonito, fulano disse que eu sou feio. Tem gente que sofre por tudo. Fulano não me cumprimentou, eu não sei o que. Irmãos, largue de alimentar coisas da velha natureza. Alimente as coisas do espírito. Se você for olhar as doenças da alma, da velha natureza, você vai entrar num labirinto de sofrimentos. Agora, olha o que Deus fez nesse novo homem que se renova para a glória de Deus. Porque ainda que o nosso homem exterior vá se corrompendo, o interior se renova a cada manhã. E o instrumento do Espírito, eu diria que um bisturi, para operar-nos por dentro, moldar nosso caráter, o instrumento usado pelo Espírito Santo é essa palavra. Não importa o quanto você estude, o quanto você lê, isso tudo é importante, mas isso terá uma relevância muito maior se tudo isso que você lê, ou se você conseguir ir colocando em prática, mediante essa comunhão com o Espírito Santo. Não há como você sozinho pegar e fazer. Você precisa desse elo, você e o Espírito. A coisa vai tomando forma. Submeta-se ao Espírito. E como diz ele no livro Liberação do Espírito, né, algo interessante: beije a mão daquele que te trata. Há pessoas que vão ficar, irmãos, 40 anos no Evangelho e não vão mudar 1 centímetro. Lembrando, você pode atrasar o plano de Deus na sua vida. Você só não pode adiantar. Mas você pode atrasar. Por isso que a Bíblia diz o quê? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque há um relacionamento entre você e o Espírito Santo. Mas lembre-se, ele não trabalha com narrativas, ele trabalha com a palavra. Dá para ele instrumentos. Lembre-se de que ele é o Paráclito. Ele é o ajudador. É ele que está pertinho na hora que você está lendo a Bíblia. Está junto com você. Você está lendo? Ele está ali do lado. É ele que vai caminhar com você todos os dias. Você levanta pela manhã com ele. Eu costumo levantar e dizer bom dia, Espírito Santo. Tudo bom? Como se eu estivesse conversando com um amigo, porque ele é meu amigo verdadeiro. Tem gente que diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. Fica com ele. Eu prefiro Jesus, Espírito Santo, né? Tem gente que o melhor amigo é o cão. Sai fora. Desde quando o cão é meu amigo? Não. Fale o que você quiser. Eu sei do que você está falando, mas o meu melhor amigo é o Senhor. Eu me lembro que eu fui a um determinado lugar, calculei errado, pensei que eu iria andar 20 minutos, andei quase 2 horas, saltei do ônibus e falei, rapidinho eu chego do outro lado. Quase que eu... Gente, eu andei acho que 2 horas. Você sabe, saltei lá no Ariró e fui para o Cantagalo. Então, você imagina que é longe. É muito longe. Dá quase 2 horas andando. Eu já estava enjoado de andar.
Mas aquela estrada ficou curta, quando de repente eu pude sentir o Senhor andar do meu lado. E Ele veio palestrando, irmãos. Eu não estou inventando coisas, não sou maluco. Estava acontecendo algumas coisas no lugar onde eu congregava. E o Senhor hoje está se cumprindo hoje tudo que Ele falou no caminho, conversando comigo. E Ele foi falando, dava para sentir, irmãos, Ele esbarrar em mim. Era uma coisa muito forte. E nós fomos caminhando e Ele conversando, irmãos. Eu queria que aquela estrada, eu queria não chegar no lugar para onde eu estava indo, para continuar conversando. Uma experiência muito marcante, muito forte. Isso é privilégio de quem? Dos santos. É para todos nós. Como é maravilhoso você ter esse amigo. Lembrando que Ele é advogado na terra, tal como Jesus é advogado no céu. Amém? Então, a primeira verdade dessa explicação, né, na qual introduzimos esse assunto sobre a palavra como água. Primeira verdade é que, eu já até falei, é que sem a palavra de Deus não há vida espiritual. Algum tempo atrás estava na casa de uma irmã e eu fiquei muito triste quando eu olhei para ela e percebi que ela não tem identidade espiritual. Muito triste. Mas ela fala de Jesus, ela lê a Bíblia. Sim, só lê a Bíblia? Ela ora, isso é muito importante. Mas a identidade espiritual, irmãos, como é que eu posso explicar essa coisa do novo nascimento? É um relacionamento com Deus. É uma entrega total e incondicional. É você desistir de seus planos e deixar Deus fazer. É você parar de entrar na frente do Espírito Santo. É você entregar o que está na mão e deixar essa coisa em mãos que você carrega. Solta, deixa Deus fazer. Não me diga que isso é fácil. Lembrando que há leis que a oração não move. Há coisas que a oração não vai mover, a oração não move. Então você ora e diga: Espírito Santo, isso não dá para mim. Bem que eu tento, mas eu estou aqui, estou à tua disposição, me ajuda. É essa a relação. Não me pergunte, faça uma entrevista com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Tanta gente tocou em Jesus, tanta gente, a coisa não aconteceu. É mais ou menos, o caminho é esse. Não aconteceu. Mas quando ela entrou no meio da multidão e esbarrou na orla do vestido de Jesus, na mesma hora ela ficou curada. Jesus tomou aquele choque e disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mas todo mundo te tocou. Como é que o senhor diz alguém tocou? Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Só aquela, imagina, irmãos, tinha uma multidão tocando em Jesus, mas só uma arrancou virtude. Algo semelhante ao cego, filho do Timeu. Tem uma multidão gritando: Jesus me cura, Jesus me ajuda, Jesus faz, Jesus já fez. É uma multidão gritando, irmãos. Mas ele, no meio do caminho, escutando só o barulho que multidão, que griteiro é esse? É Jesus de Nazaré. E ele começou a gritar pelo nome messiânico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele disse: cala a boca, vai ser maluco, ele não vai te ouvir, olha onde que ele está, olha a distância, olha a multidão gritando. E ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, não me pergunte por onde a voz passou. O fato é que Jesus parou e mandou chamá-lo, e ele foi curado. Você pode entender isso? Isso é uma coisa do Espírito. Isso é para quem, sei lá, atingiu Jesus. Você não pode ver isso em mim, eu não posso ver isso em você. Essa coisa ele faz, mas é uma coisa nossa, particular, é intimidade, nem dá para ensinar isso. Mas uma coisa é, você tem que nascer da água e do Espírito, ser gerado pela palavra. Então, eu fico admirado, irmãos, como é que tem crente que vive longe da palavra, não está vivendo. Quanto tempo você pode ficar sem beber água? Porque depois disso você morre.
de 3 a 4 dias no máximo. Depois disso você vai enfrentar a sepultura. O homem pode ficar um mês inteiro sem comer, mas não pode ficar depois de 3 para 4 dias, sem beber água. E aí tem crente, irmãos, que há muito tempo ele não sabe o que é isso aqui. Ele olha assim e fala: o que é isso? Se come? Está parecendo uma barra de chocolate gigante. É um chocolate do céu. Irmãos, como é que pode? Pior é quando você vê pessoas que vão numa reunião dita cristã e eles não gostam de ouvir a palavra. Não, eu gosto de hino, eu gosto de culto de libertação, eu gosto, mas esse negócio de Bíblia assim eu não gosto não. Meu filho, você é um defunto que está andando. É um walking dead. Como é que você não tem vida espiritual, irmão, sem Bíblia? Não se engane. Filosofia não te salva. Psicologia não te salva. Psicoterapia não te leva para o céu. Não, irmãos, o que te leva é ser gerado pela palavra. É você ter vida com Deus. Quer vencer o pecado? Só para quem nasceu de novo. Não tem outro modo, não tem outra maneira. Palavras feias ou bonitas, português refinado ou não, nada disso vai mudar a sua vida. O que vai mudar é uma relação sua com o Espírito Santo. Isso vai te mudar. E a glória vai ser só todinha dele, nunca sua. Em segundo lugar, é impossível se manter vivo espiritualmente sem a Bíblia. Se manter. Uma coisa é você ter a vida, outra coisa é mantê-la. Não, você já ouviu isso? Eu não preciso estar numa escola bíblica, eu não preciso estar num culto de ensino, porque eu já sou crente. Então você acha, é a mesma coisa, é o seguinte: você nasceu no meio, o mundo foi gerado nas águas, você foi gerado numa bolsa d'água, e você, para viver, precisa estar num lugar que tem o quê? Água. E outra, 70% do teu ser é água. Agora imagine se você não bebe água e vai ter, nem dá, né? Viver num ambiente que não é úmido, que não tem vapor d'água. Imagina. Quando acontece de ter muito pouca água, umidade relativa do ar em certos lugares, eu não sou cientista, então não posso detalhar como é que isso acontece. As pessoas, os médicos começam a pedir para colocar bacias num tempo de muito calor, com água dentro de casa. As farmácias ficam soltando aqueles vapores, né? Uns aparelhos que jogam aquele vapor, e ordenam que você beba bastante água, evite de ficar exposto ao sol. E pessoas começam a ter hemorragias nasais, falta de água. Quantos crentes estão numa verdadeira hemorragia espiritual, porque há muito tempo está longe da água? Não vivem sobre o frescor da água. E um dos símbolos do Espírito Santo também é a água. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E sendo a água, fala-se de chuva, fala-se de orvalho. Num lugar muito seco que não chove, mas tem orvalho. O orvalho cai de noite. Talvez você viva em um ambiente nocivo, secura espiritual, mas você precisa estar num ambiente de oração. Você tem que criar um ambiente de oração. Não importa onde você está, crie um ambiente de oração e seja influenciado pelo orvalho do céu, do Senhor. É impossível se manter vivo espiritualmente sem a Bíblia. Hoje as pessoas são consideradas vivas porque pertencem a um determinado lugar dito cristão. Se diz que essas pessoas estão vivas porque elas têm um cartão de membro, uma carteirinha. Se diz que elas estão vivas porque elas frequentam essas reuniões constantemente. Mas não é isso que te vai levar às mansões eternas. O segredo não está no aspecto social, ainda que ele tenha lá a sua relevância. O segredo está no relacionamento espiritual. É por isso que quando uma pessoa comete um delito,
ainda que eu testemunhe hoje, no outro dia, eu não fico com preconceitos com aquela pessoa. Por que não? Porque eu não sei o que aconteceu de noite. Eu não sei o que aconteceu depois. Se aquela pessoa foi aos pés do Senhor chorando e disse: Deus me perdoa, eu errei. Você sabia que algumas pessoas, crentes, vão passar a olhar para nós com preconceito por causa de nossas falhas? Você não sabe o que aconteceu ontem. Quando que foi minha falha? Anteontem? Então, de lá para cá, você sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você sabe se eu estou sendo trabalhado por Deus? Então, essa pergunta eu também me faço. Eu evito de comentar a vida dos outros, porque eu não sei o que Deus está fazendo lá. Entendeu? Você se torna um carrasco, condenando pessoas. Porque ele errou, tá bom, ele errou, mas e aí? Quem é que está trabalhando na vida daquela pessoa? Quanto tempo leva para o Espírito Santo forjar um homem espiritual? E é você que vai fazer isso? Com a tua mão? Com a tua repulsa? Com a tua perseguição? Ou com a minha perseguição? Não, amado. Dá lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas? Igreja, irmãos, não é céu. Pessoas aqui estão lutando para ir. Ah, são cheios de falha. Claro, você é perfeito, glória a Deus, perfeitão. Ah, mas tem muito erro no meio daqueles irmãos. Vai ver que tu está olhando no espelho. Tem um irmão que falou para mim: não quero ficar nessa igreja aí não, no meio desses irmãos que tem muito erro. Eu olhei para a cara dele e falou: santão. Vai ver que ele olhou, ele está com um espelho diante do nariz. Não é meu papel procurar, irmãos, entrar no banheiro dos outros e meter a mão na lixeira. Eu prefiro ficar na sala ou na cozinha, né? Porque tem aquelas guloseimas. Mas tem gente que só gosta de ir para o banheiro dos outros. Chega lá, enfia a mão na lixeira e fica abrindo o papel para ver o que tem. É isso? Meus pêsames. Se é isso que muitos fazem isso. Você ficou sabendo do fulano? Maior carnal. Nossa! Você viu a cicana? Já saiu, não é mais crente. Sabia da fulana? Irmãos, a pessoa só traz uma cesta de papel todo sujo. Não consegue trazer boas notícias, irmãos. É um verdadeiro sepulcro ambulante. E por que isso acontece? Porque não tem vida com Deus. Você tem vida com Deus? Então faça isso que você está fazendo. Continue orando pelos outros. Você não sabe o que está acontecendo na vida delas. Tem pessoas que vão mudar com um mês, outras com um ano, e outras vão levar 30 anos. Mas você é Deus? Não. Eu sou Deus? Não. Estamos orando. Deixa Deus trabalhar. A alface vai crescer, a couve vai crescer rapidinho, mas o cedro vai levar tempo. Muito tempo. Como a palmeira, por exemplo. Item 3. O Espírito Santo, como eu disse anteriormente, o Espírito Santo, irmãos, não trabalha sem essa palavra. Por isso que Jesus diz em João 7:37: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, de que maneira? De que maneira? Como diz a Escritura. Você não tem que crer nele do teu jeito, tem que crer como diz a Escritura. Aí ele diz: se você crê como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do teu interior. E isso dizia ele a respeito do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, quer dizer, nem tinha morrido ainda. Amém, queridos? Agora, olha, Jesus, ele é o que, irmãos? Ele é a fonte do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo não é a fonte do Espírito Santo? Ele é. Quem é Jesus? Lá no Apocalipse diz, João chama ele de Verbo. Lá no Apocalipse diz, quem é esse varão? E alguém responde, é a palavra de Deus. E de onde que emana o rio do Espírito? Da palavra de Deus. Entenderam, irmãos? Tem um amém aí? Um glória a Deus? É dessa palavra, irmãos. Feliz aquele que pode lê-la
Feliz aquele que se abraça com ela e tem prazer nas suas páginas, cada uma delas. Bem-aventurado é. Bem-aventurado. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo só vai trabalhar com essa palavra. Por isso, ele não vai trabalhar com as suas narrativas. Ele não vai trabalhar com as suas desculpas, com suas reclamações. Tente repetir o que está escrito. Tente repetir. Mas eu não estou vendo nada. A palavra é como semente, né? Ah, mas eu não estou vendo nada. Não, você não tem que ver. Você só tem que crer nessa palavra. Porque bem-aventurados que não viram e creram. Então, o Espírito Santo precisa desse instrumento para trabalhar. O grande problema, irmãos, é que algumas pessoas não sabem o valor desta palavra, apesar dela mesma se referir a si, ou o Espírito Santo dá testemunho dela, que a palavra é viva e eficaz. Então, para essa palavra ter efeito, algumas pessoas dizem que a gente tem que pregar narrando corrida de cavalo, tipo assim, porque o Espírito de Deus essa noite ele vai tomar, ele vai te encher, o Espírito Santo vai fazer, ele vai curar. Então tem gente que narra corrida de cavalo. Eu fico sem fôlego de escutar alguém falar assim. Não estou aqui criticando, é que eu não consigo nem respirar quando o cara está falando desse jeito. Então na cabeça de algumas pessoas, você precisa impostar a voz, você precisa narrar corrida de cavalo, né, na hora da pregação, você precisa chorar, você precisa contar coisas emocionantes para dizer que Deus está operando. Aqui Deus não precisa disso. E aí eu uso uma frase corriqueira. Unção pode trazer grito, mas grito não traz unção. A palavra não depende da minha emoção, ela depende da minha fé. Eu preciso crer, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então algumas pessoas confundem, irmãos, emoção humana, que é legal, é bom se emocionar, chorar, enfim. Mas eles confundem isso com o poder de Deus. O poder de Deus não tem a ver com emoção humana. O segredo não está na minha emoção. O segredo está na fé que eu tenho no Senhor, mediante essa palavra. Quem crê em Jesus segundo a Escritura. Então quando eu coloco essa palavra por prática, a coisa vai acontecer. Eu creio que Jesus está comigo, irmão, amém. Olha que eu sei que Jesus está comigo, aleluia. Chegou ali na esquina, ai meu Deus, misericórdia, essa cidade está violenta, eu vou morrer, ai meu Deus, cheio de doença. Vem cá, é esse o instrumento que você vai dar para o Espírito Santo? Ou pelo caminho você... E outra coisa, não vá pelo caminho falando palavras de medo. Não use a palavra com medo. Como é que é a palavra com medo? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O sangue de Jesus tem poder. Você está perdendo seu tempo, porque você não crê nessa palavra. A Bíblia diz que aquele que crê, irmãos, a pessoa que confia, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança. Mas irmãos, esses homens violentos estão cheios de demônios. Tá, e quem é que anda contigo? É um Jesus cheio de anjos. Não é não? Não é não. É o que então? Não sei não. Não é? Não, esses bandidos estão lotados de demônio. Fala, e os anjos de Deus, o que aconteceu? Tiraram férias? Os anjos de Deus são tudo inferiores, né? Tudo quanto é anjo, assim, que esses demônios não posso não. É isso, é? Porque você não dá para o Espírito Santo instrumentos para trabalhar. Como é que você quer que Deus te use no dom da fé? Não é a primeira vez que a gente confronta com pessoa perigosa. E eu com a minha esposa sabíamos que nós seríamos assaltados. Sabíamos.
E como é que eu fiquei? Irmão, se eu vou ser assaltado, se Deus vai permitir que ali eu seja ceifado, então vai acontecer, meu irmão. Mas eu vou ficar ligado no céu. E aí chegamos perto dele, eu disse: Espírito Santo, agora é contigo. Os dois iam assaltar a gente, porque estavam assaltando muitas pessoas, um do lado do outro. A gente com as bolsas na mão, e quando nós fomos passar por eles, eu disse: Espírito Santo, eu vou falar o que está no meu coração, agora o resto o Senhor faz. Se eles vão assaltar, assalto, fazer o quê? A gente entrega as bolsas, entrega o dinheiro, e é pouco mesmo. E quando nós fomos passar pelo meio, eu me senti inspirado a olhar para ele e falar: como é que tá, rapaz? Tudo bem com você? E você, rapaz? E aí? Como é que tá? E o cara: tudo bem. Andaram assim meio de lado, foi afastando de costa. E eu passei e fui embora. Eles não roubaram a gente, mas eu sabia que eles iriam roubar. E por que não roubaram? A gente não passou sozinho. Eu não vi, eu não estava enxergando. Mas quantos anjos estavam junto com a gente? Entendeu? É como aquela história, irmãos, o camarada que toda vez que o irmão passava, ele estava com raiva do irmão e queria matar o irmão. Mas toda vez que ele ficava esperando o irmão no caminho lá na fazenda, o irmão passava, acho que foi o pastor Adilson Rossi, e aí ele falava: boa noite, meu amigo. E aí o pastor falava isso para ele: boa noite. E ele respondia: boa noite. Aí o pastor acabava de passar e ficava ele lá atrás falando: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ele falou: esse cara é louco, eu já falei boa noite, eu estou longe de lá, ele continua falando boa noite. E lá pela terceira vez que ele passou, ele falou: hoje eu vou querer saber o que aconteceu, por que esse cara está falando isso. A hora que ele começa, a hora que chegar nele, eu vou perguntar. E aí quando ele viu o cara sentado no mesmo lugar, ele se aproximou e disse, que o cara estava com uma espingarda. Aí passou por ele e disse: meu amigo, por que eu tenho algo para te falar. Eu é que tenho, pastor, eu é que tenho, porque o senhor deve estar sabendo de alguma coisa. Eu falei: como assim? É porque um dia eu fui no culto lá na fazenda, e o senhor me envergonhou, falou minha vida toda na frente de todo mundo. Só que o pastor falou movido pelo Espírito, porque o pastor não conhecia ele. E desde aquele dia, pastor, eu decidi que eu ia matar o senhor. Mas o senhor deve ter ficado sabendo, alguém contou. Porque desde aquele dia até hoje, o senhor nunca mais passou sozinho aqui. E para piorar, além de eu te dar boa noite, tem que ficar quase meia hora dando boa noite para esse exército que passa atrás do senhor. Ué, o pastor: mas eu passo sozinho. Que o senhor é maluco, passo sozinho? E esse pessoal que está com o senhor? Há poucos dias, deve fazer, não é dias, né? Minha esposa vai rir de mim, né? A bispa vai rir. Há uns 2 meses, veja só, várias pessoas na rua. Eu estava perto da minha rua, e na hora que eu estava passando, uma mulher dentro de um carro velho, sei lá, mas não dá para saber se era mulher ou homem, assim, não dava, estava com o cabelo baixo, o tipo de roupa que estava usando, eu não sabia discernir quem era. Não dava para saber assim, não parecia ser humano, o rosto, para definir o que era. Entendeu? E aí eu escutei aquela pessoa me gritando: ei, você, gritando, e cheio de gente na rua, eu não olhei. Depois, de curioso, como eu estava gritando muito, eu virei. Ela disse: você. Aí eu disse: eu? Como a gente trabalha em vários lugares aí, eu falei, e também como pastor as pessoas nos conhecem, eu fui voltando. E quando eu cheguei no carro, passei pelo outro lado, né? Dei a volta, ela ficou do lado esquerdo e eu do lado direito. Essa pessoa, eu não sabia definir, abaixei assim. Juro, irmãos, aquele rosto eu nunca vi na terra. Não dá para definir se era ser humano. E ela falou assim: preciso da sua ajuda e tal. Eu preciso só de alguns minutos com você. Você entra no carro. Eu falei: como é que eu entro? Nem conheço a mulher. Você está indo para onde? Aí eu falei para onde ela estava indo, para onde eu estava indo. Então, eu te deixo lá, mas eu precisava que você me arrumasse. Ela falou o valor lá. Eu falei: tá, mas eu não tenho aqui não. E aí, olha o que ela fala, irmãos. Eu estava sozinho. Ela disse: vocês são crentes, né? Eu falei: somos. Você entendeu, mano? Vocês são crentes, mas eu estava sozinho. E eu imagino que eu estava diante, já que eu fui criado por pessoas assim, eu imagino que eu estava diante de uma satanista. Imagino. Era uma criatura muito estranha. O rosto, não dá para você comparar com pessoas da terra. Então, confuso, né? Mas eu estava acompanhado.
Glória a Deus. Muito bem, irmãos. A palavra é a parte mais importante da existência e da existência cristã. É a palavra de Deus. E eu já falei aqui outrora, com tristeza, que no meio dos crentes, a Bíblia Sagrada não é vista com respeito. Por mais que falem, ela não é vista com respeito. Não há uma preocupação, irmãos, de repetir alguma coisa, mas que está escrito. Porque as pessoas vão na onda do papagaio, escutam e repetem, nem procuram saber se é verdade. Vocês lembram de um pregador que agora parece que está afastado do evangelho, que dizia: quem dá glória recebe vitória? Os crentes vão e repete, fica repetindo: quem dá glória recebe vitória, quem dá glória. Virou moda, quem dá glória recebe vitória. Uma falácia. Quem é que... Irmãos, uma palavra descontextualizada. Quer dizer que você, para receber vitória, você dá glória? Então é só você ficar 24 horas dando glória que você compra até um apartamento. Quer dizer que dar glória a Deus é para comprar as coisas, é para ter as coisas? Ou você glorifica a Deus porque Ele é digno de ser glorificado? Olha só, irmãos, o contexto errado. Mas Abraão foi fortificado na fé dando glória a Deus. Como que ele foi fortificado na fé, irmão, dando glória a Deus? Sempre nas coisas impossíveis, ele afirmava o que Deus havia falado. Eu confio no Senhor, o Senhor é bom, Ele vai cumprir, Ele falou. É por esse o caminho, ser fortificado na fé. E não, quando você vê um problema: eu estou numa miséria, olha, minha vida está acabada. É assim que você é fortificado na fé? Ou você tem que confiar que Deus está contigo nos piores momentos da existência? As pessoas não entendem. Quem dá glória recebe vitória. Ou então, crê, quem crê? Se você vai sair com a vitória na mão. Aí todo mundo vai nessa onda, irmãos. Conversa mole, papo furado. É como se as lutas fossem acidentes, quando na verdade as lutas são meios de nós crescermos espiritualmente. E Deus quer que a gente vença as batalhas, mas Ele quer que você vença, que você vai, Ele vai te ajudar, mas tu tem que lutar. Deus fez uma promessa que a nação vai ser uma bênção, que o Brasil vai ser avivado. Aí daqui a pouco você escuta um monte de gente: mas foi tudo mentira, não vai acontecer nada, está todo mundo agora na lama. É esse tipo de cristianismo medíocre. Quer dizer que Deus fala, tem que acontecer do jeito que você está pensando? Deus não falou que vai fazer? Você só tem que crer nele, irmão. Se Ele falou, ninguém vai poder impedir, como eu sei que não vai. Eu já falei isso aqui várias vezes. Vem um avivamento aí que ninguém vai segurar, irmãos. Não adianta se o cara tem dinheiro, se não tem, se ele grita mais alto. Vai acontecer como Deus é Deus. E acabou a conversa. Isso é fato. E Deus vem falando isso há um tempão. E por que Ele vem falando? Porque vai acontecer. Agora nós somos a geração do arrebatamento. Como é que não acontece? É mais fácil o sol nascer quadrado do que isso não acontecer. Vai acontecer. E para terminar, em certo espaço de tempo, sem a Bíblia, morreremos. Por quê, irmãos? Se sem água você morre, mais ou menos em 3 e 4 dias, quanto tempo você vai sobreviver sem o livro sagrado? Quanto tempo? Pare de ler a Bíblia e comece a andar em certas companhias. Eu vou te dar uma semana de vida para você. Não precisa nem dar bitoca em ninguém para dizer: não, é que eu caí em pecado. Não precisa não. Basta você se afastar da palavra. Depois você não tem mais coragem de estar nas reuniões. Quando os irmãos começam a orar, você vai saindo de banda. Quando alguém fala do evangelho, você já vem esses fanáticos. Você já morreu. Até porque defunto só tem isso, né? Esse mau cheiro. E é reclamação, é palavras de desânimo, é medo, é frustração, é tudo. Não vive no evangelho. Nós nunca, eu pelo menos, eu tenho 39 anos no evangelho, irmãos. E de uns anos para cá, eu confesso que em todos os dilemas que nós passamos,
eu estou vivendo os meus melhores momentos na presença de Deus. Nunca em época nenhuma eu vivi o que eu estou vivendo hoje, na presença de Deus, fortificado, e a glória toda é dele. Mas também, eu nunca vi uma época tão danosa quanto esta, de crentes açuquinhas, de crentes que são uma bênção, dizendo que Deus faz e acontece, mas fala que eles são bonitos, acabou, você já arrumou guerra. Eles se afastam da fé, eles saem chutando a gente, eles viram a cara, não cumprimenta mais. Eu falei, gente, você não pode falar nada, porque hoje é assim, né? Ficou aborrecido. Aí ele vai ali na esquina, ali tem outra, lá tem não sei aonde, igual portinha de bar. Aí é assim. Deve ser vários Jesus, né? Um Jesus aqui, outro Jesus ali, outro Jesus lá. Aquele outro Jesus é mais tranquilo, esse daqui é muito bravo. Vários Jesus. Tá igual a minha esposa quando era criança, que, né? Ela chegava, falou para a coleguinha dela, o Jesus dessa igreja é diferente da outra, né? porque no caso era o pastor, mas ela dizia que era o Jesus da igreja. Hoje, irmãos, os crentes estão assim. Se eles vivessem com Jesus de verdade, isso não aconteceria. Se conhecessem Deus, isso não aconteceria. Se vivessem com o mestre, isso não aconteceria. Mas não vivem. Tem nome de que vivem, estão mortos. Trocam Jesus por causa de cargo, como foi perguntado, alguém me perguntou, né? Para que vale os títulos? Foi perguntado, uma pergunta legítima, só que estava fora de contexto, eu não sabia o que a pessoa estava me perguntando, a que estava se referindo. Mas a verdade irmãos, pessoas estão atrás de reconhecimento, de título. No IML é fácil, quem for lá consegue ser reconhecido, só morrer. Aí chega lá, é reconhecido. E para você ser reconhecido no céu, tem que morrer, irmãos, por pecado. Porque Paulo escreve dizendo que aquele que morreu está justificado do pecado. E uma frase usada que eu citei por Otmani: no evangelho não importa o quanto você vive, o importante é quanto você morre. O segredo do evangelho não é o quanto você vive, mas o quanto você morre. Ele está dentro da escritura, Colossenses 3, fazei morrer, é Colossenses, né? Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, faça morrer. Por quê? Para você ter a vida de Deus fluindo em você. Isso é evangelho. Agora você sabe que muita gente não quer estar no evangelho, eles procuram um paliativo, porque o evangelho mesmo tem cruz. E esse negócio de cruz, para quem quer continuar vivo, esse negócio de cruz não é legal. Mas só que Jesus disse, né? Essa é a característica da igreja. Ele disse: qualquer que vier após mim, negue-se a si mesmo. Quando? De vez em quando? Cada dia. Porque quanto mais o teu velho homem fica humilhado, sangrando, mais o novo homem se fortalece. Quanto mais a velha criatura fica sem ação, maior autoridade a nova criatura tem. Somos uma nova criatura, amado, mas isso é uma lei espiritual. E essa lei da nova criatura só funciona por causa da cruz. É o único lugar de maldição que te abençoa, a cruz. O lugar mais improvável da bênção é a cruz. E muita gente foge e morre. Amém? Eu dou uma fugidinha para o lado da cruz, mas isso aqui você encontra onde, irmãos? Faz parte da gestação espiritual, está na palavra. Amém? Eu encerro dizendo para você: ficou afastado da palavra, irmãos, ficou afastado da fonte das águas, se afastou da palavra, é certo que em pouquíssimo tempo você morre. E alguns vão continuar frequentando sem a palavra, irmãos. Ficou uma senhora aqui, uma pessoa, não vou dar detalhes, 2 anos com a gente.
Irmãos, a gente pregava a palavra, olhava para ela parecia uma estátua. Ficava com cara de paisagem. Sabe por quê? Em 2 anos, ela nunca absorveu nada. Resposta: certamente morta. Morta. Por quê? Falta de cruz. É muito eu. É muito eu sou, muito eu posso, muito eu tenho. Eu sou muito espiritual. É por isso. Sem cruz. Você não fala isso com cruz. Só. Essa palavra nos ensina que você tem que morrer para o pecado. Essa palavra está relacionada com um novo nascimento. Mas você só pode nascer uma semente. Olha o que Jesus disse. Uma semente lançada na terra. Se ela não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. O novo nascimento vem de uma morte. De você morrer para o mundo. De você morrer para o pecado. Por isso que Jesus disse, você tem que nascer de novo. Ô fulano, você está morto. Você vai precisar nascer de novo. Está morto em delitos e pecados. Vai ter que ser ressuscitado espiritualmente. Amém? Que o Senhor desperte os corações para ter uma relação mais profunda com a sua doce palavra. Pai eterno, em o nome bendito de Jesus Cristo, te glorificamos, te exaltamos pela tua palavra imutável e gloriosa. Obrigado, ó Deus, pela revelação deste livro santo. Obrigado pela vida dos teus filhos que amam esta palavra, o útero espiritual, para que nós cresçamos, para que nos desenvolvamos, para que vivamos na tua presença, o instrumento do teu doce Espírito, para que haja um avivamento genuíno na terra. Deus, que o Senhor trabalhe na nossa ignorância, nos levando a termos os olhos e os ouvidos abertos, para andarmos e fazermos aquilo que apraz ao teu coração. Nos dê uma semana de paz na tua presença, nos guarde no retorno aos nossos lares, em o nome bendito de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.